Minha gente, boa noite mesmo para todo mundo. Agora chegando aqui para ficar pertinho e participar desse momento muito especial que é as nossas noites. Para toda noite eu tenho um convidado muito especial e hoje, segunda-feira, dia 19, no rádio, na TV e no YouTube, eu mais uma vez convidei, preparei e fiz questão de trazer aqui um daqueles convidados que é de forma muito criteriosa, avaliado, estudado, pesquisado para saber se pode sentar ou não junto com a gente nesse lugar. No rádio 92.1 ao vivo nós estamos aqui na Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Também ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Olhe nos meus olhos, eu estou olhando nos seus olhos aqui. E na TV, canal 25.1, ao vivo agora. Eu sei que você está bem à vontade em casa, talvez chegou em casa agora e disse, não, daqui a pouco eu vou fazer o meu jantar. Calma, vamos para uma ceinha. Eu sei que você está aí, fica na boa para que você não exceda o limite desse jantar logo de hoje à noite, tá? Eu vou receber ela, eu vou fazer uma apresentação e eu tenho, assim, olha, que fazer uma apresentação muito especial para essa amiga querida. Ela tem vários adjetivos, mas eu posso traçar a história dela dessa forma aqui. Atenção, hein? Eu vou receber com uma salva de palmas especial da minha equipe que está aqui, a Priscila Ribeiro. Ela é fonoaudióloga, especialista em voz, comunicação profissional, especialista também em neurociência aplicada, comportamento, desempenho do indivíduo, ainda cantora, compositora, professora de canto, locutora, modelo publicitária, atriz, apresentadora. Amigo, a língua quase deu um trava aqui agora. Trava a língua aqui para apresentar a minha amiga Priscila. Seja bem-vinda, querida. Oi, Renato. Obrigada a você que nos assiste. É um prazer estar aqui. Maravilha. Olha, que felicidade receber você com essa graça de Deus, essa energia. Quem não entende o que é a presença do Espírito Santo vai dizer o seguinte, ela tem uma energia muito boa, não é? Essa energia é a graça de Deus, é o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém. Eu te acompanho na internet e vejo a facilidade que você tem de ensinar. Eu digo que deixar as pessoas maravilhadas com a entrega que você faz. Você arrepia, porque você tem um conteúdo muito especial, um sorriso na voz e acho que é esse ministério que Deus tem te dado para conduzir as mulheres e os homens a caminhar no lugar de facilidade, utilizando esse dom maravilhoso que é a fala. Então eu quero que você utilize tudo aqui olhando nos meus olhos, sem se prender, entregando muito mais do que você já faz na internet. Que seja assim, eu estou preparada. Muito bom, vamos lá. Vamos lá. Atenção, você é, com tanto talento assim, você é cearense, você veio de outro lugar do estado ou de outra capital? Como é que é? Me conta um pouco. Sou do Ceará, morei por muitos anos, praticamente 30 anos, na Maraponga. Olha eu acho que é por isso que eu Será que é de... O povo da Maraponga é forte. Pois é. Eu ia fazer um comentário agora, tu falaste de todo esse meu percurso expressivo, e eu fazia um show no quintal da minha casa, viu, Renato? Vai que tu já foi no show do quintal da minha casa. Quintal da casa, da sua casa? Maraponga. Ou era uma casa de espetáculo? Não, eu era uma criança, assim, eu venho de um berço onde minha família sempre foi muito expressiva. Então, a igreja é um palco muito democrático, que traz muitas oportunidades. Então, eu recordo de criança tendo a oportunidade de cantar, tendo a oportunidade de me expor nos grupos de criança que tinham dentro da igreja, e eu levei isso para a minha vida. Então, 10 anos de idade, havia uma apresentadora que estava fazendo muito sucesso, eu resolvi também colocar um cavalete no meu quintal, colocar uns lençóis lá para simular uma descida, coreografava as danças, compunha as canções, produzia o evento, cobrava ingresso, fazia merchan, e eu era... Tinha público para isso? Tinha, por isso que eu fiz agora. Poxa, da Maraponga vai que foi, né? Foi, assim, sempre. E meus pais me apoiavam, assim. Eu tinha o meu espaço para fazer esse percurso e essa vivência expressiva. E isso norteou todo o caminho que me traz até aqui. Então, tudo que você leu a meu respeito tem tudo a ver com o que eu desenvolvo durante toda a vida. Então, eu inicio na música aos 16 anos. Como uma cantora de cunho mais profissional, passo pela música, passo num teste de um coral muito conhecido no meio cristão chamado Grupo M. Muito bom. Pois é, fui em 97, eu fui a única contralto do Nordeste, fui representando as contraltos, vou ao Ministério Palavra da Vida, estudo, volto para Fortaleza, faço o complemento dessa formação no nosso... Agora me deu um branco, seminário, minha gente. Não, seminário vem depois, mas eu passo pelo Conservatório? Conservatório. Alberto Nepomuceno. Passo por ele, e aí estava trabalhando
como ministra de música dentro da igreja, falei, gente, eu acho que eu preciso de um complemento, eu vou para teologia. Olha aí. Fui para teologia. Nossa, não para. Não, eu queria ter conhecimento e fazer uma entrega diferente. Excelência. Claro. Meus pais me inspiraram, e todos eles, meu pai fez teologia, o papai era pastor, hoje falecido, minha mãe fez teologia, meu irmão pastor em São Paulo, então nós estudávamos, era algo Legal, que nós queríamos fazer. E aí, nesse caminho, eu vou dar aula de música numa escola, na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, converso com uma amiga, ela fala, eu acho que você só vai ter esse universo vocal se você for para a fonoaudiologia, não é na música. Qual idade você recebeu esse start aí? 21 anos. Aí você, quando recebeu essa informação de não, fonoaudiologia... Não, em detalhe, eu vinha de São Paulo, quando eu tinha 19 anos, eu volto para Fortaleza em 98 e assumo a direção musical do Grande Sacrifício, que foi um musical que ficou por anos em cartaz, né? E aí, quando eu assumo, eu falei, gente, eu preciso mais de conhecimento sobre vozes. Eu quero mais, isso aqui não é suficiente. E aí uma amiga falou, você precisa da fonoaudiologia. Todo mundo precisa, não é? Você foi estudar, fazendo a formação, se tornando especialista, expert, para atender também. Então, o trabalho que era uma paixão naquele primeiro momento, onde você estava muito envolvida, querendo muito mais, serviu também de sacerdócio e de oportunidade, auxiliando pessoas para que o defeito não chegue na voz de pessoas, tanto o ser humano comum, que usa a voz para vender no dia a dia, como aquele que trabalha com a voz. Foi isso que você pensou? Pensei principalmente na voz cantada. Esse universo da voz falada se revelou para mim, mas o meu foco era em voz cantada. Eu queria uma performance de alto rendimento, de alta qualidade. Eu falei, não, eu vou para a fonoaudiologia. Fiz a fonoaudiologia, me pós-graduei em voz e comunicação profissional, e agora pós-graduada em neurociência, que me deu chancelou e me deu mais percepções sobre quais caminhos, quais metodologias eu poderia aplicar nesse meu trajeto como educadora também. Meu amigo, essa mulher é uma potência na linguagem do cearense aqui, não é? Assim, praticamente você talvez conte algumas, ou talvez nessa mão você consiga perceber um perfil tão especial como o da Priscila, que está aqui no dia de hoje. Vale muito a pena você chamar a atenção dos amigos do colégio, trabalho, faculdade, amigos da igreja, você que tem um talento aí que está adormecido também, ou cantor, levita, ou você que está pensando em empreender, utilizando agora, porque tudo é muito mídia social, tudo é muito envolvimento, então se você não fala, você perde a oportunidade de conquistar. Alguém lá atrás já disse que quem não comunica se intrubica, não é? Então todas essas ferramentas vão ser colocadas aqui de forma prática, para que você pegue um pedacinho de cada coisa, isque aí e crie esse perfil, porque vai dar muito certo depois. Eu tenho certeza que você não vai ficar aí mais falando bobeira ou falando à toa, não. Legal. Minha amiga Priscila, querida, eu queria conhecer esse lado seu aqui do dia a dia, não é? Você, uma jovem senhora, posso chamar assim, não vai ficar ofendida não, né? Não me ofende. O mundo está muito doido, não está normal. Hoje, quando a gente diz isso, a pessoa quer, diz aquilo. Sem nenhum problema. Então tá tudo Tenho certo. orgulho, porque cheguei até aqui. Muito bom, vamos lá. Então vamos. O que é que você tem visto no dia a dia, entre relações de amizade, amigos da igreja, do trabalho, ou o que você vê a dificuldade do ser humano? Por que o ser humano tem pessoas que têm um talento, mas estão vivendo uma vida tão recatadas e tímidas, introspectas? Por que é que acontece isso nessa era tão digital e tão moderna ainda? Eu acredito que sejam várias camadas, eu vou tentar trazer pela minha ótica, né, da expressividade. Nós estamos lidando com esta era que todos se expõem, somos todos influencers hoje da nossa própria marca, do nosso próprio trabalho, e algumas pessoas, de fato, se sentem fragilizadas diante de tantas exposições que, na comparação, parecem ser melhor do que as próprias, né, do que as delas. E aí vem algo que a gente acaba minando e que é o diferencial da oratória moderna, sabe? A autenticidade. Muito bom. Nós temos visto muita massificação, né? A gente replicando algumas ideias, alguns outros materiais, entendendo que aquilo pode ser um caminho bem sucedido, pode ser uma fórmula até para o sucesso. Mas na oratório, o que realmente é diferente é o indivíduo por trás daquilo que é dito, né? É o orador, é aquele que ora. Quem é que está trazendo aquela mensagem para mim? Se nós conseguirmos olhar para esta pessoa, que neste processo de autoconhecimento, que vai levar toda a vida, a gente vai passar toda uma vida se conhecendo e se percebendo, mas por um olhar técnico, por alguém como eu, que estou ali do outro lado, entendendo quais caminhos de expressão essa pessoa pode usar, ela pode sair desse lugar de alguém que apenas tem o talento e passar a ser alguém que multiplica esses talentos. Mas isso só é possível se eu entender que, por ser única,
Eu tenho questões que são positivas e negativas. Nas negativas que eu preciso trabalhar, eu preciso refiná-las, melhorá-las. Eu preciso de um profissional que me conduza por esse caminho. Nos aspectos positivos, isso já faz com que eu também me posicione de uma forma diferente e única nos espaços que eu escolhi me expor. Sensacional. E, diante disso, encontrar um caminho, uma fala e um propósito. Perfeito. Como é que é essa tríade que você falou aí? Caminho, fala e propósito. Exato. Por exemplo... Você consegue dar um pouquinho a mais aqui sobre o caminho? O caminho, eu vou trazer minha trajetória. Nesse compartilhamento inicial que nós fizemos, eu decidi fazer um caminho Perfeito. de expressividade. Ok. Então, você ouviu eu falando sobre a música, Sim. sobre a teologia, e neste movimento entre fonoaudiologia e pós-graduação, eu fui para a TV, eu fui para o rádio, fui fazer locução, fiz dublagem, trabalhei com modelo publicitário, algumas propagandas da nossa cidade eu estive fazendo. Legal. Nesse percurso, nesse gap, eu posso chamá-lo assim, Sim. foi todo traçado de forma expressiva. O meu caminho é expressivo. Então, tudo que eu faço há mais de 20 anos é trabalhar com expressividade humana. Então, até dançar, eu me coloquei para fazer. Legal. Pensando em arte e execução, como atriz, ou no teatro, ou no cinema, de todas as formas, sendo alguém que traz a bagagem da fonoaudiologia como ciência, Sim. que trata os distúrbios da comunicação humana, mas experienciando. Então, hoje, meu cliente me procura, ele sabe que eu sinto na pele o que ele sente. Além de ter o suporte para entregar. Esse foi o caminho que eu decidi trilhar. A minha fala, ela é toda pautada sobre uma comunicação efetiva. Eu decidi isso como estilo de vida. Sensacional. Como um legado. Então, se é um legado, é sim, sim, não, não. Minha comunicação precisa ser clara, objetiva, Perfeito. simples. Ela precisa ser afetuosa, afetiva, para ser efetiva. Muito bom. Não é só o que eu digo, é se eu vivo o que digo. Olha então, aí. essa coerência é, sim, o palco da comunicação efetiva. Perfeito. Então, a minha fala é pautada sobre uma voz, uma expressividade e uma comunicação que todos os dias, lapidando-as, se tornam efetivas. E esse exercício começa dentro da minha família. Olha. O palco mais desafiador é o da nossa casa. Sim. É o mais desafiador, porque é ali quem somos. Não dá para esconder muito, a gente esconde das Verdade. pessoas que a gente se relaciona menos, né? Alguns de nós até põem uma máscara que pode até sustentar um pouco mais ali naquela convivência, mas os íntimos são quem nos conhece de fato. Perfeito. Se eu consigo desenvolver uma comunicação efetiva dentro desse cenário que me é íntimo e que é a base da minha existência, perceba, nada me segura, porque naquele lugar de onde eu vim, que modelou a pessoa que eu sou, que moldou o ser humano que eu tenho me tornado, até a vida adulta, e eu continuo nesse processo de aperfeiçoamento, de refinamento. Se essa fala é oportuna nesse lugar, eu consigo comunicar em todos os caminhos que eu for. E propósito é como você trouxe, a questão da vocação, a questão ministerial. Eu me sinto vocacionada a fazer o que faço. Meu propósito de vida é gerar uma comunicação mais clara, uma voz mais potente, uma expressividade mais autêntica. Muito bom. Eu me lembro de uma pergunta que me fizeram. Priscila, mas a teologia no meio disso tudo? Para mim tinha uma razão de ser no cenário que eu estava. Claro. Eu queria ser ministra de música, mas eu queria saber o que dizer. Eu queria algo a mais. Eu falei, gente, vai que é para melhorar a comunicação de vocês com Deus. Vai que esse foi o caminho. Mas nessa entrega, e aí pode ser uma chave, pode ser o que a gente puder nomear, mas nessa entrega desse bem que é dado, desse presente que é entregue, que eu entendo o meu trabalho assim, Muito bom. como alguém que decide de coração e de todo o coração se entrega, é te dar caminhos, apontar pistas para que você consiga se expressar com mais qualidade, mas com afeto sem perder a essência. Eu acho que nós estamos nos perdendo. E voltando para o começo, por que as pessoas estão tão constrangidas? Talvez porque a grama do vizinho seja mais verde na percepção delas. Talvez por uma rejeição que seja, uma sensação de inferioridade, uma falta de oportunidade. Eu não acho que aquele espaço é para mim. Ou mesmo com toda a capacidade, com condições de investir numa formação, num aperfeiçoamento, eu ainda acho que não seja o caminho. Então, são perguntas que precisam ser feitas para nós mesmos, inclusive para a gente caminhar, para a gente startar esse caminho. Olha, você apresenta de uma forma muito prática aqui, e eu amei essa entrega sua, e eu quero chamar a sua atenção olhando nos seus olhos aqui. A Priscila não é diferente de você. Eu não sou diferente de você. Algumas diferenças nós temos, e essas talvez tenham sido um pouco mais trabalhadas, lapidadas, não é? Nós tenhamos nos dado a oportunidade de aprender um pouco mais em algumas situações, mas
Isso não quer dizer que eu sou melhor do que você ou a Priscila. Até para quebrar aqui essa objeção dizendo, alguém está dizendo, nossa, essa mulher é sensacional. E de fato é, mas porque ela foi à procura de, em cada momento, estabelecer uma nova etapa em crescente, em estudo e escolhendo sempre ter o melhor. Isso não é impeditivo para você. Não é sobre condição financeira, é sobre paixão, amor, autocuidado e você querer avançar. Quando eu estou dizendo isso, eu estou aqui querendo que a Priscila fale um pouco mais sobre qualquer pessoa pode comunicar e chegar nesse nível, Priscila, que você está. Por exemplo, agora as mulheres estão lá dizendo, nossa, mas eu fico aqui em casa. Eu nem falo direito. No meio da minha roda, no meu grupo familiar, nas amigas do colégio, eu fico tão acanhada. E tem gente que já é tão extrovertida, e aí tem um cuidado que é necessário. Eu que estou falando e percebo isso. Tem certo tipo de comunicação que não convém aonde você está. Qualquer pessoa pode chegar nesse lugar de estudo, de avanço, e existe comunicação certa para cada lugar? Sim, qualquer pessoa pode chegar, você pode chegar nesse espaço onde a sua voz será a voz a ser ouvida. Muito bom. Um movimento também que ajuda muito aos comunicadores é entender o que eles dizem, para quem eles estão dizendo. Ótimo. Isso vai fazer com que eu transite em muitos espaços e o que eu fale seja oportuno para o ambiente que eu estou. Muito bom. Essa questão da oratória feminina, por exemplo, a comunicação partindo das mulheres, isso é tão precioso, isso precisa ser resgatado. E quem sabe até hoje a gente dá um grito bem forte para esse movimento, porque culturalmente falando, foi nos dado a nós mulheres e desenvolvido, né? Foi passado, eu acredito que seja dessa forma, que nós mulheres conseguimos equilibrar muitos pratos. Nós exercemos muitos papéis ao mesmo tempo. Então, é a mãe, que é filha, que é irmã, que é a profissional, que cuida do esposo, que cuida da casa, que tem que ter responsabilidade para gerenciar todas essas coisas. E essa mulher vai se vendo numa condição onde a sua expressividade é calada porque ela está mais atenta à expressividade daquele que ela ama e cuida. Uhum. E neste caminho, há mulheres que também chegam a cargos de liderança. Ainda somos um número muito pequeno se comparado ao universo masculino. Verdade. Mas essas mulheres que estão chegando a esses cargos de liderança, por conta dessa cultura, daquilo que nos foi ensinado desde cedo a cuidar, nós mulheres fomos ensinadas desde cedo a cuidar, a ter que equilibrar esses pratos e a nos multiplicarmos de tantas formas. Em decorrência desse processo, nós acabamos conseguindo algumas habilidades que são muito mais vistas em mulheres. Oh. Adaptabilidade, Sim. cooperação, empatia, Olha. inovação, criatividade. É, mulher criativa. Então, veja que no cenário da liderança, isso faz muita diferença. E isso é possível porque, nesta cultura que nos foi apresentada, nós tivemos que nos render, muitas vezes, né? Outras mulheres conseguem driblar isso de uma outra forma. Tem parceiros maravilhosos que as apoiam e faz com que elas consigam o melhor, né, dos seus talentos e dons ali. Então, eu consigo ser refinada à medida que eu tenho alguém que é um suporte, que é um Muito apoio, bom. e sem abrir mão do meu papel. E neste processo, nós vemos mulheres trazendo as empresas para um lugar diferente que elas tinham, porque essas mulheres, com todas essas habilidades, conseguem gerar, inclusive, maior rentabilidade. Olha. E são pesquisas que apontam. Então, o número de empresas ainda pouco, com mulheres ali, CEOs, trazendo essas empresas para esse cenário tão competitivo no mercado, conseguem ter mais destaque porque as mulheres que ali representam aquelas empresas trazem habilidade de cooperação, os resultados são muito maiores. Muito bom. Isso gera um aumento dos negócios e um resultado mais rentável. Mulher, você consegue. E aí, neste movimento, para além dessas grandes empresas, nós, por exemplo, nós temos hoje, pelo menos na minha infância, eu vou comparar a minha infância com hoje. Na minha infância, tinham muitas mulheres que eram responsáveis pela escola dominical, que nos preparava ali. Eu tenho lembranças maravilhosas de mulheres que me orientaram, assim, o que eu sei, a base do que eu entendo de Bíblia vem dessas escolas dominicais que eu participava e era muito legal porque tinha EBF também, que era a Escola Bíblica de Férias. Então, eu aprendi muito com essas professoras e eu tenho mais lembranças de mulheres me instruindo do que de homens me instruindo, né? E eu venho de berço presbiteriano. E essa imagem dessas mulheres me instruindo impactou no meu desejo de comunicar. Olha. Porque elas foram inspiração para mim. Da mesma forma, minhas professoras de escola. Eu ia falar agora. Sempre na frente a professora no destaque ali, né? A professora que me deu todo o interesse de ser professora. Para mim, eu acho uma profissão
infelizmente, não é honrada como merece, Verdade. mas é uma profissão digna, onde tantas pessoas modelam, interferem na persona que está sendo formada na gente, nessa mulher que eu me tornei. Então, tenho muitas lembranças muito carinhosas com muitas mulheres que foram minhas educadoras, que me instruíram. Então, vejo o quanto de capacidade o ser feminino traz. Verdade. Apesar dos poucos espaços, mas a voz hoje nas redes sociais acaba sendo muito mais democrática. Sim. Essas mulheres estão se posicionando, mas ao mesmo tempo essa cultura que nos empurrou e disse, você consegue driblar os pratos, segurar os pratos, driblar ali as adversidades, é a mesma cultura que nos gera insegurança, porque a gente acha que o nosso trabalho nunca é suficiente. Verdade. Alguém, por exemplo, ouvindo minha trajetória, ele diz assim, você está satisfeita? Não, eu quero mais. Mas se eu estiver sentada com um homem que passou pelos mesmos caminhos, eu vou me sentir insegura, porque me foi dito que por mais esforço que eu faça, há mais espaços sendo ocupados por outros homens. E aí, talvez isso, inconscientemente ou conscientemente, façam com que as mulheres não avancem. Porque há espaços onde nós nos sentimos tolhidas. Por exemplo, quando os meus CDs foram lançados, o Ensaio sobre a Dor e o Amor e Suas Canções, principalmente o Amor e Suas Canções, eu fui procurar ajuda. E nessa procura de ajuda, era muito nítido que a devolutiva para uma mulher como eu, batendo nessas portas, fazia toda a diferença se fosse um homem ali batendo também na mesma porta, entende? Então, para mim, foi um movimento que me trouxe mais maturidade para despertar, me doeu e me frustrou em muitos momentos, mas, ao mesmo tempo, me fez entender que eu preciso continuar avançando para conseguir ocupar um lugar que eu acredito que seja meu. Eu acho que é isso, não é? Essa inteligência que tem dentro da mulher, esse dom, a maternidade, os valores que estão dentro da mulher, eles precisam ser trabalhados, potencializados todo dia. E nós estamos vivendo uma cultura tão doida, tão sem valor, que logo muito cedinho, as adolescentes estão apresentando tudo, ou melhor, aprendendo tudo aquilo que não foi a mãe dela que ensinou, não foi a professora do colégio que ensinou, não. É o que as redes sociais têm colocado e servido de apresentação, fazendo com que essas adolescentes modelem essa performance do artista, do influencer, que não é uma boa influência e que não faz uma arte de verdade, de valor. É uma arte banal. E o que você acabou de dizer é o seguinte, você valoriza todas as etapas que você passou, sendo sabedora de que a importância estava lá na formação, logo no começo, com a escola dominical, com a professora do colégio. O que é que a gente pode fazer aqui? E eu vou querer que você complemente a minha pergunta, é o seguinte... A mulher pode ocupar o lugar que ela quiser, a fala é muito importante, mas existe uma comunicação para cada lugar. E agora aqui é o seguinte, essa mulher que diz, eu tenho um jeito próprio, eu faço do meu jeito, eu não aceito, eu não quero mudança, ela está perdendo o espaço dela? Ela perde a oportunidade de ampliar o seu espaço. O espaço que ela cria para ela mesma, inclusive nessa mentalidade de que não há mudança e é inflexível, ela se mantém no espaço que ela mesma gerou. O que é impossível para ela, se ela mantiver essa mentalidade, essa forma de pensar, é que esse espaço não a aumenta e ela não traz outras com ela. A ideia é que essas mulheres entendam que não há uma síndrome de Gabriela, ninguém nasce assim e morre assim. Muito bom. Nós todos passamos por processos de mudança. Eu decido se me submeto a alguns processos de mudança. Por exemplo, nós lidamos com altos e baixos na vida. Me visita agora que Deus faz cooperar para o bem tudo aquilo que acontece conosco. Sim. Então, ele traz aquela situação fazendo cooperar para o bem. Nesse processo de fazer cooperar para o bem, eu vejo que aquele que se rende, que entende aquele processo como crescimento e desenvolvimento, ele vai tirar muito mais aspectos positivos do que negativos daquela vivência. Então, eu encorajo você, mulher, a perceber e a entender que não há um jeito apenas de ser, nós podemos nos lapidar, nos melhorarmos enquanto mulheres, enquanto pessoas, e nesse processo também eu desenvolvo uma liderança de si mesma. Como é que eu posso liderar alguém se eu não tenho a capacidade de liderar a mim mesma, né? Isso é importante. Aí, exato, e liderar a si mesmo parte desse lugar, dependendo daquilo que você acredita. Por exemplo, eu acredito que liderar a mim mesmo é te respeitar, é trazer para a nossa dinâmica uma relação onde, nesse respeito, você tem o seu espaço, eu tenho o meu. Nesse liderar a mim mesmo, é eu domar os meus instintos. Muito bom. Eu lidar com as minhas fragilidades, minhas vulnerabilidades de uma forma muito mais caridosa,
né? De abraçá-las, mas entender que tem coisa que eu não vou alimentar. Eu não vou alimentar aquele instinto, eu vou melhorar outros comportamentos. E diante dessa melhora, eu passo a comunicar uma vida muito mais amadurecida, consciente e leve. Olha. Porque na minha trajetória, como eu tenho uma voz mais grave, durante muito tempo eu ouvi assim: você fala de uma forma muito dura. Você, o jeito de falar meu grosso, assim. Eu falei, gente, não tem nada de grosseiro no meu jeito de falar. Minha voz é grave. Então, talvez no imaginário daquela pessoa, no banco de dados vocais daquela pessoa, alguém que falou grave com ela em algum momento gerou nela uma imagem muito mais negativa. Mas isso foi muito bacana, porque me fez entender que muitas vezes o que eu digo não é o problema, é o como eu digo. E dentro desse movimento de como eu digo, eu consigo ser firme sem perder a leveza. Olha, isso não é para você como pessoa no seu dia a dia, não. É universal, é global. É para todo mundo. Serve para todo mundo, né? Para todos. Você disse, não é o que eu digo. É como eu digo. Então, a intencionalidade das palavras que vão saindo de você aqui, elas devem ser medidas, calculadas, para que quando for pronunciada, alguém entenda com a finalidade correta. Sim. Até eu vou fazer algo aqui, eu queria muito que você pontuasse também. Você consegue também entender a mesma situação? Quando eu recebo um áudio de uma pessoa, pode ser a pessoa amada, mas se eu vou dar a velocidade 2, o áudio parece que essa pessoa está chateada. É assim também com você? Claro, até porque quando a gente acelera um pouco a velocidade, a gente está comprimindo algumas ondas, então o que vai destacar o que tiver mais ali, intensidade. Então, não vai ser legal, eu evitaria mesmo. Alguém disse assim, ó, eu não posso escutar um áudio seu, Renato, na velocidade 2, porque se eu escutar, eu acho que você está sendo grosseiro. Você falou comigo aqui agora, mas não é isso, não. Não é como eu falo. Não, até porque, vamos pegar esse recorte da sua fala. Vamos lá. Você tem ondas, você tem melodias quando você fala que você destaca. Olha. E na hora que você fala, você tem picos. Nesses picos, se eu acelero, eles se reduzem. Então, eu terei uma fala mais ou menos assim. Isso. Então, quem ouve, não, tá brigando. E depende muito de quem tá ouvindo o nosso áudio, depende muito do humor dessa pessoa. É verdade. Se ela estiver bem, ela vai achar tudo lindo. Se ela estiver chateada, nada legal. Da mesma forma que colocar um texto em caixa alta, se você tiver de mau humor, você vai dizer, ela está brigando comigo, está gritando comigo. Por isso que é tão importante a consciência. Você trouxe uma realidade muito bacana. A comunicação consciente é eu estar presente no presente, e estando presente no presente, que recursos vocais, corporais e discursivos eu irei eleger para executar naquela dinâmica comunicativa, e estando consciente, eu sei exatamente a intenção por trás das minhas palavras. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas não sabem nem como a melodia das vozes delas se comportam, e ela diz assim, não, mas eu tô tão feliz, e ao invés dela dizer, mas eu tô tão feliz, ela diz, eu tô tão feliz. Nossa. Não faz o menor sentido. Pesa, né? Na hora da fala pesa. Exato. Como é que eu estou expressando? É tudo isso que você está dizendo, né? Essa expressividade deve ser colocada no dia a dia do ser humano. Sim. Não é demais, não? Não. Nesse momento eu quero falar do Oratória em Cena para Líderes, que é um curso que eu oferto, onde os líderes vão, e no nosso mergulho imersivo, a ludicidade e a técnica. Sim. Na ludicidade, nós trazemos o teatro. Se você para pensar que todas essas dinâmicas comunicacionais, ao acontecerem, elas acabam gerando uma cena, aqui é um recorte de uma cena, né? E eu exerço um papel, hoje o seu papel aqui é de entrevistador, de apresentador desse programa. Então, eu estou aqui como entrevistada. O meu papel é esse. Eu terei uma dinâmica enquanto alguém que é entrevistada totalmente diferente do entrevistador. Sim. Nós nos relacionamos de forma a que cada papel que a gente exerça ocupe uma cena diferente. Muito bom. Nessas cenas, há momentos que eu vou ter que parar e, de alguma forma, não precisa ser cênico extremo, tornar isso fake e artificial. Mas há momentos que eu vou ter que recrutar um pouco desse teatro. Legal. Exemplo, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos, que trato como se fossem meus filhos. Mas eu tenho gatinhos. Então, com os meus gatinhos, eu acabo usando uma voz mais infantil que talvez você utilize com seu filho ou sua filha, certo? E aí, eu tenho ali uma transformação teatral. Eu vou falar de uma forma mais fofinha com os meus gatinhos. Com meu marido, eu falo de outra forma, com os meus sobrinhos. A minha voz modifica, a minha mímica facial, o meu gesto, a palavra. Tudo em mim modifica a cada troca que eu realize, porque cada cena pede um comportamento diferente. O que não pode tornar-se é algo artificial. Sim. E nós temos aos montes. Verdade.
Por isso que a oratória moderna recruta a atenção para a autenticidade. Muito bom. E aí eu volto para aquela mulher que disse que não mudaria o jeito de ser. Quando a gente está falando de autenticidade, eu não estou falando da síndrome de Gabriela, uma forma de dizer, gente, que eu morri assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Né, que a gente evoca de uma novela que houve. Mas, quando eu ouço pessoas que buscam a autenticidade e chamam a mudança que não acontece, o ser inflexível que possuem, de autêntico, isso me preocupa. Autenticidade, para mim, parte de um lugar de vulnerabilidade. Autenticidade, para mim, é alguém que se percebe como é, está entendendo que para conhecer se levará um tempo até não existir mais. Ótimo. Eu vou saber quem sou até não ser mais. Alguém que entende que na sua própria singularidade traz elementos de si próprios, únicos, que ao pensar na autenticidade essa pessoa elabora assim. Tá, eu tenho uma inclinação natural para agir dessa forma. Mas, como eu quero ser uma comunicadora diferente, um ser humano melhor, eu não vou me deixar sólida a falta da mudança. Eu quero mudar, eu quero uma metanoia, eu quero uma transformação. Nesse processo de transformação, eu continuo sendo eu. Isso é autêntico. Olha. Eu continuo sendo eu. Mas a Priscila, falando por mim, eu não quero mais trazer comportamentos que durante muito tempo me foram prejudiciais ou prejudicou alguém. Eu quero, no processo da efetividade na minha comunicação, ser uma pessoa que traz mais uma comunicação afetuosa do que uma comunicação que impõe, que escraviza, que não inclui, que separa. Eu quero entender que a minha comunicação lembra o reino de Deus, que traz paz, que coisa forte. Traz justiça, traz igualdade, que entende que nas relações precisa haver um movimento mais equânime. Nem sempre o que eu farei na dinâmica com você é a mesma que eu farei com o Pedro, que está aqui. Não é. Sim. E essas relações são muito importantes de serem vistas dessa maneira. Já reforçando uma pergunta anteriormente feita, o meu público fará toda a diferença na minha dinâmica comunicativa. Muito bom. Os adolescentes gostam de falar. Sim. O Oratória Teens é um curso que eu promovo e eles amam falar. E as famílias mandam os adolescentes dizendo, meu filho não fala nada. E ele quer muita oportunidade de ser influencer. Quando esse adolescente chega, ele fala pelos cotovelos. Sim. Agora, a grande questão é que as figuras de autoridade que ele reconhece que são, né, os responsáveis por ele, nem sempre é pai e mãe apenas, mas eles entendem que aquelas figuras são figuras de autoridade e que eles devem alguma coisa ali, respeito. Olha o ambiente, né? Obediência. Eles têm essa percepção e eles reconhecem. E muitas vezes, você foi adolescente, que bom que fomos. Claro. E muitas vezes, na nossa adolescência, nós lidamos com tantos movimentos internos acontecendo ao mesmo tempo, porque é uma fase que você nem é criança nem é adulto. Você não consegue se compreender com tanta clareza que o adulto consegue se entender. Olha que nem todos se entendem. Isso. Você está num gap de duas faixas da vida, de duas etapas da vida, que você precisa de muito mais acolhimento, afeto e compreensão do que qualquer uma outra fase que você tenha vivido. É verdade. E aí esses responsáveis acham que tudo precisa estar pronto. Onde é que esses adolescentes vão procurar colo? Nas redes sociais. Aí tem um grande defeito. Exato, mas se nós responsáveis soubéssemos ou lembrássemos que nós somos referência comunicativa e que esses adolescentes são modelados muitas vezes com o nosso comportamento, nós adultos responsáveis seríamos pessoas melhores. Perfeito. E geraria um impacto direto no adolescente ou na criança, que a gente também tem o Oratória Kids, ou na criança que tudo que eu faço ela replica. Sensacional. Tudo que eu digo ela reproduz. Isso é um ambiente de todo dia. Dentro de casa, não é? No trabalho, nas oportunidades em reuniões, com os amigos. Você aqui traz uma aula. Atenção, gente, olha aqui nos meus olhos. Ao vivo nós estamos pelo rádio, 92.1 na Rádio Líder. Você também participando via o nosso canal no YouTube. Olhe nos meus olhos. E aqui na TV, canal 25.1, ao vivo nós estamos. Eu estou hoje com a Priscila, que não é brincadeira. Você quer que eu leia a biografia dela de novo? Vai cansar, gente, porque vai exceder o nosso tempo, talvez fim de programa e não entregue tudo. A Priscila Ribeiro, o arroba dela tá aí, Pedrão? Você consegue colocar? Coloca ela na foto enquanto eu falo aqui.
aqui, ó, e coloca aí o arroba dela, Priscila Ribeiro, você vai encontrar. Sou Priscila Ribeiro. Você tem muito conteúdo, muito material, que a todo tempo você pode estar estudando com ela de pertinho, vendo o que está acontecendo. Cada coisa que vem aqui, você tem algum episódio desses que você pode relatar para mim? De vivência, de pessoas que chegaram para ser atendidas por você e agora estão dizendo o seguinte: depois da Priscila, minha vida mudou. O meu marido desabrochou e disse assim: você é mulher, outra mulher. E aí no trabalho também. Tem algum episódio que você pode contar sem dizer o nome da pessoa? Sem ser piegas, todos. Legal. Tem um que eu quero trazer de uma mulher de mais de 70 anos que chegou para mim e disse assim: eu quero ser imortal. Uau! Eu quero fazer parte da Academia Cearense de Letras. Me prepara? Preparo. Hoje ela é um imortal. Oh. Eu digo que ela é a única amiga Highlander que eu tenho, né? Highlander, para quem é da nossa época, vai lembrar. Essa mulher hoje está terminando o mestrado e faz planos, depois dos 70, de migrar para um doutorado. Muito bom. Ela diz, eu não sou mais a mesma. Que e, legal. de fato, ela não é. De um juiz nosso aqui da nossa cidade que disse assim: eu vou me tornar desembargador, eu queria que na minha apresentação de posse eu tivesse mais segurança para me expor. Muito bom. Assim foi, e há alguém que diz, depois da Priscila eu não sou mais o mesmo. De ver muitas mulheres tendo uma voz muito mais ativa, não apenas porque essa voz ganhou força e engajamento, mas porque ficou muito claro o propósito e essa expressividade que elas já trazem dentro de si, sendo ali algo a congruir com o propósito, Perfeito. estendendo aquilo que elas têm se tornado. Tem exemplos de CEOs, tem exemplos de cantores da nossa cidade, de Legal. muitas empresas que eu tenho o privilégio e a oportunidade de dizer, olha, antes da Priscila, depois da Priscila. Um relato recente agora foi da rainha do forró, Eliane, que compartilhou um relato, a minha cliente, e aí ela diz assim: antes da Priscila minha voz era assim, 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 acontecer da coisa. Depois da Priscila nunca mais eu tive nada. Então, para mim, é uma grande honra Muito bom, muito marcar bom. a vida das pessoas antes e depois, né? Legal demais. Privilégio. Eu vou dizer para você que todo mundo precisa visitar o fonoaudiólogo de forma constante. Excelente. Quem está cuidando da voz ou quem não está cuidando, o que é que você pode dizer? Porque você também é especialista e pode dizer aqui muito para além do talento que você tem, não é? Agora é a ciência que vai falar, é o estudo, é a pedagogia que vai explicar para essa pessoa. Ela que está sentindo agora ou rouquidão, ou voz alterada, ou um pouquinho, ela deve procurar o quê? Como é que deve fazer? Chegar até você, primeiro vai passar por onde? Como é que é? Tá. É importante que se você tem algum desconforto, como rouquidão, ardor, dor, uma tosse que persiste por mais de 15 dias, por exemplo, é importante que você procure um fonoaudiólogo. Para chegar até mim, você pode ir pelo arroba sou Priscila Ribeiro ou arroba Espaço Voz Expressão, que é a minha empresa, eu teria o maior prazer de te receber. Quando ela procura esse especialista, e é bom que seja especialista em voz, a fonoaudiologia é gigante. Sim. Então, quando eu me pós-graduo em voz e comunicação profissional, é para que realmente o meu público esteja sendo direcionado para esse caminho, né? Pessoas que fazem uso da voz profissionalmente. Quando essas pessoas me procuram, elas passam por uma avaliação. Se na avaliação nós percebermos que aquela rouquidão merece uma atenção maior, meu parceiro é o otorrinolaringologista. Muito bom. Então, o otorrinolaringologista é que vai dizer, ó, o caminho realmente é esse, porque faz uma inspeção interna, verifica internamente como é que as coisas estão. Diante dessa parceria, desse resultado, a gente traça um planejamento. Agora, o que é legal, é bom ter um fonoaudiólogo para ser seu, né? Para chamar de seu. Principalmente se você faz uso da voz profissionalmente. Hoje, a ciência fonoaudiológica, ela não apenas está atenta ao cuidado que se configura como reabilitação. Eu recebo pessoas no meu espaço que vêm procurar a habilitação. Muito bom. Que é mediante treinamento. Sim. Então, tem muitos métodos autorais e muitos treinamentos voltados para a voz, fala, oratória e comunicação. Então, diante de uma avaliação é que a gente vai traçando o caminho, o que for melhor para você diante da real necessidade. A importância do fonoaudiólogo não é brincadeira, é muito sério. Não. Olha, eu tive levando a minha filha Ruth ao otorrinolaringologista. Ele foi lá na clínica ali do Dr. Eric Aguete, Certo, que é a professor, Hortus, foi meu não é? professor. Um querido. É Hortus a clínica dele, não é? É. Eu acho que é isso mesmo, É. fica ali perto do antigo Hospital Batista Exato, Memorial, que na agora esquina. é a Previda, sim. E então, levei ali e ele, de forma muito atenciosa, nos deu uma atenção. Mandar um abraço para toda a família Hortus aí e também o Dr. Eric Aguete. Aí, o seguinte, vai ali naquela cabine ali, que você vai lá pegar o profissional da fonoaudiologia, o fonoaudiólogo. Senta lá na cabine, bota Que o foi o fone. teste audiométrico. Sim, não é? Ele é esse profissional? Também. Tá. Também. Ele
é o fonoaudiólogo? Que faz o exame de audiometria, sim. Sim. Olha para você ver a importância que eu quero dar. Já pensou? Porque lá ela entrou e tal, ele deu o laudozinho direitinho, tal, falou, foi muito curto. Tá tudo certo, resolvido, deu atenção devida e necessária, ok. Mas já pensou você pegar a Priscila como a sua fonoaudióloga aqui? Rapaz, ela vai pegar você que tá com timidez, com problema, que tá dizendo, não consigo falar, ela vai tirar tudo de você, ou você vai sair de lá falando muito, ou você sai de lá falando demais. É duas coisas que podem acontecer. E com muito carinho, né? Porque assim, você já, pensando no tímido, você já se sente tímido, vai para uma avaliação, essa sensação de ser analisado não é fácil para ninguém. Sim. E isso acaba que é uma das questões levantadas por pessoas que falam diante do público, que têm medo de falar em público. Quando nós vamos conversar sobre o tema, as pessoas dizem, eu estou sendo avaliado o tempo todo. O medo da reprovação e do julgamento é muito maior do que de compartilhar as ideias. Então, o que é o diferencial também diante dessa profissional que tem essa trajetória como eu, que vai de fato, olhar para você, os caminhos são esses, mas abraçar e dizer, eu vou contigo. Porque faz toda a diferença alguém que caminha ao lado. Muito bom, né? muito Uma bom. coisa é mandar ir só, outra coisa é ir junto. Eu tô vendo aqui o Instagram da Priscila e tem um vídeo sempre muito marcante, não é? Ela aparece com um sorrisão e cada uma historinha que você pode ver, você fica bem mais capacitado. Eu vou dizer, se você está querendo sair dessa zona de conforto que você tem, dessa timidez, desse lugar paralisante, talvez você tenha um produto muito bom dentro de casa e você precisa comunicar, aparecer, dizer que existe o produto. Você tem tudo dentro de casa, talvez dentro da sua loja. Você está deixando oportunidade passar, de vender mais, porque se você não comunicar, se você não avisar, se você não colocar em evidência, vai ter alguém que vai estar fazendo isso e vai colocar com mais praticidade e vai vender muito mais que você. Agora eu falo também com profissionais que estão dizendo o seguinte, será que eu tenho que ser desse jeito que o povo está na rede social, fazendo todo tipo de arrumação? Linguagem do cearense, né? Arrumação, você sabe o que é. Quem está me vendo em outra parte do Brasil, em outra capital, talvez pergunte o que é arrumação. Arrumação, de fato, no cearense, é deixar arrumado aquilo que está desorganizado, não é? Só que como é que é praticada essa arrumação? Quando o cara está dizendo, rapaz, é muita arrumação, é muita doideira, é muito esquema, é muita marmota, coisa de cearense. É uma palavra atrás da outra aqui do nosso cearenseis. Priscila, minha amiga, nós vamos parar onde com esse tipo de comunicação eu estou falando, dizendo o seguinte, tão fora do padrão normal. Tem gente que está abrindo vídeo na rede social e está dizendo todo tipo de palavra que talvez não faça nem parte ou da cátedra ou da linguística nossa do dia a dia. As pessoas estão inventando palavras na rede social. As pessoas estão utilizando a rede social, ou melhor, a inteligência artificial. Está ficando tudo muito complexo. Vamos parar onde? Não sei. Me preocupa. Não sei, mas eu espero que eu me encontre. Sim. E eu continue segurando minha própria mão, porque senão enlouquece. Você fala muito bem. Daqui a pouco vai ter que falar do jeito. Para viralizar, para ser sucesso. Pois vai ter que falar do jeito. Eu tenho questões, por exemplo, que trabalha com o meu marketing com essas minhas questões. O que eu quero entender enquanto pessoa que se expõe, assim como você tem interesse, eu também estou exposta ali. Como pessoas que me expõem, assim, olha, eu quero ser autêntica, eu quero manter o meu texto, e eu tenho muita resistência com o ChatGPT para esse tipo de criação. Tem que partir de mim, tem que ter a minha aprovação. Muito bom. Tem que ter eu ali. Identidade, autoralidade, autenticidade. Claro, exato. Então, assim, eu quero me manter ali de verdade, na minha palavra, no meu jeito de sorrir, no meu som, enfim, em tudo que eu expresso. E aí, alguém pega e diz, mas Priscila, faz tal coisa que está viralizando. Se eu não me identifico, Renata, eu não farei. Tá bem. Se não tem a ver com o meu discurso, com aquilo que eu vendo enquanto pessoa que comunica, eu não farei e eu vou ter que lidar com isso. Porque é uma questão de escolha. Verdade. Não é? Por exemplo, eu escolhi traçar um caminho de efetividade sem me ferir. Olha. Então, se no trajeto de falar e me comunicar com efetividade e afetividade, eu tiver que me anular e me ferir, para mim não faz o menor sentido. Inclusive, eu vou me sentir hipócrita se eu estiver apresentando isso para o meu cliente. Seja autêntico, escolha o seu caminho. Há algumas falas, comportamentos e alguns movimentos que é dito, não, isso aqui viraliza mais. Eu não sei. Alguém um dia viralizou, ou aleatoriamente, ou replicando. Eu também acredito assim. Assim, há de ter um outro movimento. E eles têm dito hoje em dia, de acordo com algumas pesquisas, que como as redes sociais precisam da nossa atenção, muito bom. Há um movimento que aponta para a seguinte questão, que as pessoas estão cansadas de autopromoção. Então, se há um público dizendo, não, nós estamos cansados de autopromoção, quando eu começo a ver, eu passo isso,
então eu não vou abordar me autopromovendo. Eu preciso ir para um forte. outro lugar Sim. se eu quiser a atenção desse público. Então, de alguma forma, eu posso não cativar 50 milhões de seguidores. Mas se eu cativo um grupo que eu sei que aquilo que eu digo faz todo sentido, Muito bom. eu acolho esse grupo, esse rebanho, Muito bom. esses seguidores, Verdade. né? E é isso que a gente precisa entender enquanto pessoa que se expõe. Há um lugar para todos e há uma fala que vai alcançar o coração de alguém e essa fala precisa ser um jeito de viver, senão não tem coerência, né? Eu preciso falar e viver. Uma outra coisa também que me chama a atenção, tu vais falando do português, me assusta a maneira como nós temos matado a língua portuguesa. Sim. Então, tem coisas que eu também não consigo entender. E aí eu converso com o meu time dizendo assim, gente, tem que ter ponto final, tem que ter a correção pensando nisso. Por quê? Porque eu estou vendendo uma comunicação efetiva. Verdade. Como é que eu vou falar de efetividade no meu discurso se nem o Perfeito. vocabulário e a gramática da minha língua eu consigo colocar em prática? Muito Então, bom. assim, são questões que passam pela forma de viver que eu escolhi ter. Mas é muito importante que na necessidade que você tem de se posicionar diante das redes sociais, você também não se machuque, não dê um tiro no pé. É isso aí. Talvez você até tenha vontade de virar o garotinho lá que, com uma frase de inglês, estourou e todo mundo fala aquilo lá. Talvez seja esse desejo seu de reproduzir o que alguém está dizendo. Nossa, eu vou comentar aqui com vocês. Vocês sabem que eu não guardo segredo, nem fico querendo dizer quando eu devo dizer e vou falar aqui agora. É o seguinte, ó. Eu tenho percebido que o povo não está normal. A turma da rede social, todo tipo de bobeira está viralizando. Mas muito fácil. Quando é o tom do ridículo, o tom da chacota, o tom do escárnio, ele funciona muito mais. Quando você vai falar de autoridade, de verdade, afirmativo, parece que o povo deixa passar a informação. Isso tem muito a ver com o povo ou com o movimento e a velocidade da internet? É mais o cidadão do outro lado que está pegando isso e que está gostando? Ou é a inteligência, o algoritmo? O que você pensa? O que você acha? Não, acredito que a própria tecnologia, assim como os algoritmos têm muito mais poder para me induzir a ver determinadas coisas, mas partiu de mim o primeiro movimento. Sim. Então, se eu coloco hoje, adoro ver coisas de bebês e gatinhos. Se eu coloco hoje um vídeo, aparece 20 para mim. Mas eu startei o movimento, né? Essa tecnologia só quer alimentar o meu vício ali, o que parece gerar em mim bem-estar. Mas eu sou o tipo da pessoa que tem coisas que não são interessantes para mim. Então, eu não olho, mas eu não posso falar pelos meus colegas. Muito bom. Então, assim, qual é a escolha que você faz? O que é que você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Eu acredito que são perguntas que podem nortear. E aí, muito bom? Eu estou recebendo meu diretor. Vem cá, meu diretor. Aqui, ó. Eliezer William está com a nossa... Eu vou trazer a Priscila para nos atender aqui na comunicação. Ela já colocou a mão na garganta, está precisando de uma atenção. É uma potência essa mulher. Se o Eliezer está dizendo que precisa dar um jeito na garganta, imagine você e eu aqui do outro lado. Não é brincadeira. Ó, minha gente, olha aqui para mim. Pedro, qual é o tempo que eu tenho aqui, por gentileza? Vamos lá. 12 minutos na regressiva ainda? Então, nós vamos começar para um outro caminho, um papo que eu quero chamar a sua atenção também. Só que antes, deixa eu falar da Evogard Saúde. A Evogard Saúde é a empresa que toma conta da minha saúde. Eu indico e recomendo você e a sua família também. É muito prático, gente. Diferente do SUS, que é o Sistema Único de Saúde que você tem, eu tenho também, quando nós vamos ao Sistema Único, nós precisamos, então, de uma atenção médica. Quando chegamos ali, vamos receber uma ficha. Quem mora perto de um posto de saúde, de uma UPA, vai saber o que eu estou falando. Chegou lá, não consegue pegar a ficha no mesmo dia. Volta no outro dia, enfrenta uma fila muito grande. Quando chega, recebe a fila. A ficha. Depois dessa ficha, chega para ser atendido, aí o médico diz, agora tudo bem, você vai precisar fazer um exame. O exame foi marcado para 6 meses. 6 meses e você esperando. Não é assim? Quando chega para fazer o exame, o tempo tem passado e o que tem acontecido agora é que a máquina está quebrada, você não consegue fazer. É ou não é assim? É uma dor, é um trauma. É difícil, gente. E aí, de forma urgente, quando você precisa, você não tem. Já na Evogard Saúde, você vai ter a condição total de verdade de ser muito bem atendido, porque são mais de 70 mil pontos de atenção médica espalhada em todo o território nacional. Você sabe o que é isso? 70 mil pontos de atenção para você. Ainda tem também mais de 3 mil médicos cadastrados para atender você sempre que você precisar. O serviço de telemedicina fica na palma da sua mão. Você vai colocar aqui no seu smartphone o CEP. Colocou o CEP, vai dizer o médico mais próximo que tem para te atender. Ainda mais, são mais de 23 especialidades médicas que você também
tem para ser atendido. Não é brincadeira, gente. Eu estou muito feliz, o valor é desse tamaninho, a minha esposa, meus filhos estão fazendo parte do Evogard de Saúde, eu posso colocar 10 dependentes, você também do outro lado está dizendo, Renato, e se eu precisar de desconto em rede credenciada, vai ter? Sim, senhor, sim, senhora, desconto em rede credenciada. Ainda mais, minha amiga, ainda mais, meu amigo, sabe o que tem para você? Tem também, ó, se precisar alguém da família, plano funerário, tem? Tem. Auxílio funeral, cortejo, tratamento fúnebre, velório. Ah, eu não quero não, mas um dia, se precisar, vai ter nesse tamaninho assim de valor e você pode ligar agora. Ou mandar mensagem aí no 99963-0053. 99963-0053. 99963-0053. Fechou, marcou, tudo certinho. Agora é só chamar para cuidar da sua saúde. Tem serviço de fonoaudiólogo lá e você pode marcar com a doutora Priscila também. Aí, é uma potência estar aqui. E vamos lá então. Mulheres de todo o Brasil, alguém já dizia, eu acho que era o Zé Bonitinho. Mulheres do meu Brasil, varonil. Vamos aqui, mulheres e homens também. Nessa noite que nós estamos vivendo agora aqui, eu desejo uma boa noite para quem está acabando de chegar, sintonizou a TV ou ligou aí o seu canal do YouTube, ouvindo pelo rádio agora. Muito obrigado. Rádio, TV e YouTube. Eu estou com a Priscila Ribeiro, fonoaudióloga, cantora, compositora, atriz, modelo, apresentadora. Ela é especialista na voz. Ela tem aí a ciência da neurociência. Que coisa é essa, gente? E fala tudo te dando a atenção devida que você tem aqui através da rede social. Eu recebo ela no dia de hoje para discutir sobre saúde da voz e também como você ter uma oratória perfeita. Ô Priscila, o vendedor do dia a dia, no meio da rua, vários gritos de guerra surgiu e eu acho que você tem essa memória. Você deve ter lembrado do ô picolé, não é? Ô cheiro verde, borracha para panela de pressão, desentupidor de fogão a gás. Legal. E tantas outras narrativas foram criadas e ficaram firmadas como o grito de guerra da vida de muitos brasileiros. Uhum. Essa pessoa que pensa em empreender, trabalhar, a voz é necessária ela utilizar, é marcante. Por onde ela pode começar? Exercícios simples, sem ela ter muita habilidade. O que ela pode fazer para destravar aquilo que é bloqueio para ela? Tá. É fundamental que seja traçado um planejamento vocal para essa pessoa, tá? Infelizmente, a gente tem muitas oportunidades de assistir a vídeos no YouTube que não fazem uma entrega voltada para a tua real necessidade. Okay. Então, para ter um planejamento vocal estratégico, para você conseguir fazer esse grito e não se machucar, você precisa de um fonoaudiólogo para fazer esse planejamento. Agora, dicas básicas seria o controle dessa respiração. Por exemplo, quanto mais eu respiro com qualidade, percebendo esse corpo, Sim. eu desacelero, a tendência é que as palavras saiam com mais facilidade. Muito bom. E eu tenho uma emissão vocal com menos esforço. Okay. Se eu faço uma amplitude articulatória, deixando o que eu falo, até para quem não ouve, conseguir ler os meus lábios, eu tenho menor esforço vocal, porque eu tenho maior saída de som. Um exercício que eu poderia sugerir seria a vibração labial. Sim. Que pode começar dos graves, passando pelos médios e o agudo. Mas um planejamento vocal, pensando em intensidade, pensando no equilíbrio desse som para o som sair mais bonito, brilhante, tudo isso você precisa de uma orientação profissional. Muito bom. Até porque, às vezes, o que é importante para você não necessariamente vai impactar com qualidade o que eu preciso. Existe uma regrinha para cada um, não é? Existe um planejamento voltado para cada realidade. É personalizado. Tá. Essa pessoa que chega para ser atendida por você, ela, no primeiro momento, ela já vai entender qual é a rota que é traçada para ela, como é que é? Na avaliação, nós detectamos ali como é que estão os comportamentos relacionados a hábitos do dia a dia que trazem um impacto vocal. Então, a qualidade do teu sono impacta na tua voz. Sim. Qualidade alimentar, você falando agora, depois das 10, as pessoas chegando em casa e eu pensando, meu Deus, que eles comam algo leve, para que não tenha um refluxo aí acontecendo, né? Porque nós temos nos exposto muito mais a condições como essa hoje, né? Por conta da alimentação, do horário, do volume do que comemos. Então, ao pensar nesses hábitos, nós conseguimos imaginar que comportamento vocal essa voz tem se exposto, né? Tem trazido. Então, análise perceptual, uma análise acústica dessa voz, um conhecimento maior sobre hábitos. E aí, diante dessa avaliação, nós traçamos um planejamento voltado para essa pessoa. Nem sempre a questão dela é só cuidado, saúde e longevidade vocal. Ela recebe um aquecimento e um desaquecimento, a depender da necessidade que ela tem para que essa voz se mantenha saudável. Muitas vezes o caráter é expressivo. Eu preciso dessa voz responsiva aos
momentos, mas não é só dar voz Ok. para ela, para esta voz só força e condicionamento. Eu preciso melhorar a expressividade. Então, isso é um outro olhar sobre a voz. Quando você fala, eu não percebo tanta expressividade. Então, a gente vai trabalhar com essa melodia de uma forma diferente. Uma pessoa que chega e me procura, Priscila, minha questão não é nem vocal, eu amo minha voz. Minha questão é a expressividade corporal. Muito bom. Como meneio de cabeça, movimento de tronco, gestos manuais. Como é que está a articulação dessas palavras? Priscila, minha questão não é nem corpóreo e vocal, minha questão é discursiva. Como é que eu organizo melhor, introduzindo, desenvolvendo e concluindo Muito esse bom, pensamento? sensacional. Então, muita coisa que a gente trabalha na expressividade parte do pensamento que começa na voz. Olha, E nem sempre começa na voz a questão. Já tive clientes que a questão era totalmente voltada para a articulação das palavras, mas ele referia não gostar da própria voz. À medida que foi tornando essas palavras de uma forma mais clara, as deixando mais inteligíveis, essas pessoas amaram a própria voz. muito bom. Você pega na mão, acompanha no passo a passo e vai dizendo... E vou no caminho. Esse é o trajeto que nós vamos fazer até você viver essa nova estação. Exato. É muito caro? Depende, eu não acho. Tá, então tá bom. Porque se depende, eu não acho, é o que dá certo para todo mundo. Porque quando a gente vai falar de preço, pela ótica de quem, né? Sim. E comparando os valores, o que é que esta outra pessoa te entrega? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque a turma tá toda... vez e meia aparece um patrocinado nas redes sociais. Arraste para cima, faça isso, faça aquilo outro, dos mais diversos tipos de professores ou pseudos professores. E aí faça isso, faça aquilo, vai lá e tal. A pessoa clica, paga muito caro. No final não aprendeu nada, não recebeu nada. E aí foi aquilo. Ou então alguém dizendo o seguinte, venha comigo, eu vou transformar e tal na jornada. Clica aqui, o cara clicou e aí foi ouvir um monte, mas não serviu. Então, quando eu estou perguntando regra de valor, é para entender. Eu estou falando aqui olhando nos seus olhos. Você percebeu que a Priscila está aqui. É uma mulher cearense que conquista o Brasil e para além do Brasil também, porque a internet não tem freio. Exato. Pessoas que aprendem com ela fora do Brasil. Sim. E aí agora você está dizendo, nossa, eu preciso. Precisa até quem também já tem um certo sucesso. Até você que já diz o seguinte, eu já sou, eu já faço, eu já tenho. Não, eu viralizei, eu sou o influencer, eu sou essa pessoa. Cuidado, porque o tempo passa numa velocidade muito grande e talvez depois não tenha mais como reparar o dano que você criou por não ter cuidado com a voz. É isso. Também, quando você me trouxe essa pergunta do preço, e aí eu te devolvo depende, é exatamente por qual entrega, que entrega você recebe quando você investe. Por exemplo, mesmo meu curso online, que vai ser lançado no próximo mês, o Oratória para Líderes, www.oratoriaparalíderes.com.br, mesmo o curso, tem momentos que as pessoas estarão comigo. Né? Eu entendo que todo investimento que a gente faz, principalmente quando parte de um lugar sincero, de desejo por transformação, ele precisa desse alento. Eu também não sou muito a favor de tudo ser entregue sem a presença desse profissional. Então, na minha forma de entregar, eu ainda acho que merecia mais. Muito bom. Né? Quando é o curso? Vai acontecer quando? O Oratório em Cena para Líderes acontece nos dias 24 e 25 dessa semana, no final de semana, imersão de 16 horas, um grupo de 3 a 10 pessoas, atenção individualizada e transformação garantida. De 3 a 10 pessoas? É voltado para você. Exclusivo, hein? Total. Eu já ganhei uma bolsa, gente, aqui. Meu nome pode ser ou um ou o 10º, não sei. Eu já ganhei uma bolsa aqui. Obrigado, não é? Eu tenho que agradecer a quem aqui? Eu tenho que agradecer quem? Você, Priscila, ou o Instituto? Eu sim, agradeço. É o espaço, né? Então, vamos lá. Espaço, voz, expressão. Expressão. Muito obrigado, gente. Ai, que legal. E no dia 31, pela manhã, tem uma oratória para elas. Tem um movimento feminino acontecendo, com foco na oratória feminina, que é exatamente trazendo esses elementos que nós temos de adaptabilidade, cooperação, empatia, esses traços que é muito mais visto no ser feminino, tornando isso um diferencial na oratória. Muito bom. Então, no sábado, dia 31, pela manhã, das 8h45 às 11h45, café com network e workshop para mulheres. Perfeito. Gagueira é o nome científico para quem sofre com esse problema? Para quem traz esse elemento de travar, de desfluir, partindo de um lugar neurológico. Por exemplo, aqui eu já travei algumas vezes. Sim. E aí isso tem mais a ver com não fluência do que gagueira. Tá. Então, não fluir, todos nós, em algum momento, teremos. Por exemplo, sua fala é muito dinâmica, você fala e se expressa muito bem. Tá. Então, mas eu preciso, sabia, ô Priscila, caminhar com você? Sério? Sim. Porque eu tô numa guerra de muito tempo, e aí eu vou te confidenciar algo aqui que vai servir para outras pessoas também. Eu venho num ritmo acelerado há 25 anos. Entenda comigo. Então, eu sou pai,
eu sou o publicitário, eu sou o administrador, eu corro vendo produto, palestro, estou no rádio, estou na TV, mas eu nunca parei para reformular o estilo de comunicação que, de certa forma, pode me cansar. Eu falando agora para as pessoas, dizendo o seguinte, olha, talvez você possa ter um problema que não teve como ser reparado durante muito tempo. E aí, isso bateu em mim aqui assim agora. Eu digo, rapaz, espera ainda. Eu entrego muito há muito tempo no rádio, comunicando com centenas de pessoas, milhares de pessoas e tal. Mas aí eu digo, qual foi a vez que eu parei para sentar na frente da Priscila, tipo assim, e dizer, por onde é que nós podemos fazer? Porque eu quero chegar na idade. Eu tenho Sim. amigos da comunicação que são, assim, antigões, não é? Olha a performance do Silvio Santos falando daquele tempo todo de vida que E ele teve. tinha amparo fonoaudiológico. Não é isso que eu estou dizendo para Sim. você? Ainda mais, outros nomes. Cantores, eu vou falar aqui de cantores do segmento religioso cristão. Tem, agora esqueci o nome do cabecinha branco, rapaz. Não é Vantuí, eu estou querendo lembrar aqui. Um da Assembleia de Deus muito antigo que canta, mas canta no mesmo teor. O Marco Antônio, que é o negrão abençoado, bem popular, também. O J Neto, que ainda canta. Aí vamos sair aqui. Vamos sair para o Amado Batista, que é popular e canta do mesmo jeito. Possivelmente tem suporte fonoaudiológico. Claro, e o que eu quero dizer para você, e colocando esse pensamento em mim também no dia de hoje, é o seguinte, não dá para brincar porque esse instrumento é poderoso. Deus te deu a voz. E você está deixando passar desapercebido o cuidado que você precisa ter. Então, não brinque, porque é um instrumento poderoso. Os filhos da desobediência, ou então aqueles que estão no mundo cantando daquela forma que você não considera, você não acredita, o seu pensamento diz que não faz sentido, mas estão trabalhando, estão com técnicas, com treinamento, e você utiliza a voz e está dormindo no ponto. Estou errado? Não, não está. É um comportamento, ainda é cultural. E aí, da mesma maneira que um dia a gente aprendeu a fazer uma entrega maravilhosa, retribuindo em forma de louvor para Deus que tudo nos deu, eu não consigo entender por que a gente não faz isso com carinho, atenção e cuidado. Precisa ser feito, né, para refinar o que nos foi dado. Mas, por exemplo, você tem uma expressividade excelente. Dá para melhorar? Sempre. Muito bom. Nem que você coloque como objetivo, eu quero chegar aos 100 anos apresentando o que eu faço. Pode ser que você decida. Sim. E como é que você terá a longevidade vocal sem um suporte fonoaudiológico? Então, é importante. E eu estava destacando que como a tua dinâmica é uma dinâmica que exige um pouco mais de velocidade, estou eu aqui tentando correr com você. E muitas vezes eu deslizei e desfluí. Isso acontece com todo mundo. Você acha que eu falo com frequência? Você tem uma velocidade Alguém mais disse acelerada. Alguém sentado nessa mesa, diz, rapaz, você já foi narrador de futebol? Eu digo, E aí, e aí essa dinâmica acontece, tá? Se eu estou sendo entrevistada por alguém com esse quilates, que é isso? de verdade, que me traz uma dinâmica mais acelerada, a minha tendência é uma outra marcha. Eu vou com você. Pois eu vou dizer que eu quero ser, assim, já ganhei a bolsa, agora, e outras coisas mais, quero ser seu cliente de cortesia também. Vou levar um povo lá, gente. Vamos. Mas eu quero. Qual o tempo que a gente tem aí, Pedro, ainda? Encerrou? Acabou. Não podia ser melhor do que o que está acontecendo aqui, do que está vivendo você do outro lado. E para fechar, a Priscila vai dizer o seguinte, todo mundo precisa, todo mundo mesmo. Desde a dona de casa, que é a mãe, que está dando instrução ao filho, como o profissional, o trabalhador que não usa muito a voz, ele precisa ir periodicamente ao fonoaudiologista? Como é que é? Todos nós precisamos de atenção vocal e atenção comunicativa. O suporte fonoaudiológico com caráter de reabilitação parte de alguma patologia vocal existente. No caráter de treinamento, que é habilitação, você pode ir no momento que você decidir para se comunicar em casa ou se comunicar fora das paredes da casa. No âmbito profissional, eu atendo líderes há mais de 20 anos e eles entenderam que, para além do cenário profissional, eles também precisam começar de casa a exercitar uma comunicação mais clara, objetiva, simples, efetiva, porque eles entendem que a começar deste movimento, lembra que falamos desse palco introdutório, que é a nossa família, que é esse lugar da intimidade, essas pessoas entenderam que o exercício da liderança é apenas uma extensão. Então, para você que faz uso da voz nos ambientes de âmbito mais pessoal ou profissional, todos, no caráter de treinamento ou tratamento, precisam de um suporte fonoaudiológico. Sensacional. No dia que eu tiver uma ação social, de mobilização com pessoas, e aí sempre a gente sai, eu atendo fora da capital de Fortaleza, vou ao interior do estado, são 184 municípios, e vez e meia sou chamado pelo prefeito ali e tal, para uma organização social, e vamos lá, vamos montar aqui uma atenção, e eu convido os amigos médicos, especialistas de áreas diversas para dar uma atenção. Legal. Você
tem esse trabalho que pode ser feito de forma filantrópica em algum dia da sua agenda? Sim. Para que a gente reúna essas pessoas Sim. e dê uma atenção? Sim, inclusive você entra no site www.espacovozexpressão.com.br e você vai encontrar o EV Social, EV de Espaço Voz e Expressão. No EV Social, eu me coloco à disposição para trabalhar com parcerias. Já estive, inclusive, junto ao Procica, que é um projeto social, preparando adolescentes que iriam ser entrevistados pela primeira vez na tentativa de conseguir seus empregos. Então, isso é só um recorte do que eu posso fazer, mas, de fato, a gente pode conversar mais. Maravilha, eu estou muito feliz, o tempo passou de uma forma assim, velox, rápido demais. Rapaz, eu estou feliz e vou querer marcar com ela em outro momento para que a gente traga sempre um tema muito novo, contextual. Claro. Não é? O que estiver saindo na internet, você me deixa antenado, me manda aqui, porque nós vamos bater para ajudar e facilitar também a você do outro lado que tem interesse de ser uma voz atuante, uma voz marcante, uma voz envolvente, não é? Uma voz de sucesso. Eu estou muito feliz, obrigado, minha amiga. Volte sempre, tá? Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu, obrigado pela oportunidade. Espero vocês no Oratório em Cena para Líderes, no Oratório para Elas ou em outra oportunidade de Voz, Fala, Oratório ou Comunicação lá no Espaço Voz e Expressão. Até breve. Maravilha, fica com Deus. A gente se encontra amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade. Se Deus quiser, eu estou de volta aqui amanhã, 10 da noite. Nesse compromisso de sempre, rádio, TV e YouTube. Olhe nos meus olhos no YouTube, 92.1 Rádio Líder, e aqui no canal 25.1. Um abraço, tchau, tchau, boa noite, bom descanso.